um quarto para minha habitação e outro para meu escritório, porque agora mesmo onde eu moro, meu quarto é também meu escritório e a outra habitação eu uso como uma academia, Uma é, academia. uma academia pessoal. Entendi. É. Sim, mas eu gosto de casas pequeñas porque eu penso bastante no eh, eh, gosto de manter uma Manter a casa, casa. manter a Ok. casa, todos os gastos para limpar e tudo isso. Mas eu gostaria de como dizer, terraça, Um terraço. terraço. Ok. Peraí, rapidão. Terraça, qual é a terraça em espanhol? É como La, Como un no sé cómo sería um aquí. balcãozinho, Como un balcón. assim porche. como essa casa que tá aí, que aparece essa. Ah, Es en la primera planta. na, Son como los patios, pero techados. La terraza usualmente da Ajá. al patio, da vista al patio y es como está el piso y está techado, digamos, y está Sí. ar libre. Ah, ok. Peraí. Eh, mas si está enfrente da casa, é Uhum. chamado porche, porque um porche é como na entrada da casa você coloca O carro, sillas, cadeiras. cadeiras, você coloca cadeiras e uma, dois cadeiras, até quatro, e também os porches são usados como garagem, porque Uhum. é comum que você tem seu garagem, Sua sua garagem. garagem, e ao lado, perto, Aham. eh, você, eh, você tem as cadeiras. Deixa eu procurar, porque a gente não é, peraí. A parte de trás da casa a gente usa como quintal. Hum. Ah, ok. Na frente a gente pode usar como uma varanda. O porte é como uma varanda. Sim, mas nossos portes aqui são fechados, Uhum. porque se você só tem varandas, então alguém pode entrar e trepar. Exato. Ok. Eu acho que a mentalidade das pessoas para ter um apartamento, uma casa, eu acho que mudou, né? Eu não sei como é que, por exemplo, Daniela, o que que você gosta? Bom, você mora numa casa, num apartamento, como é que é? Eu gosto de casas pequenas. Eh, Pequenas. sim, também que tem jardim. Uhum. Hum, Gosta muito um jardim. Eh, Atualmente eu vivo numa casa grande, E uma casa grande. e dá muito trabalho Uhum. ter uma casa grande. Com certeza. Com certeza. Sempre me gostou, Sempre, sempre gostei. sempre gostei lugares, apartamento ou casas pequenas. Pequenas. Quem de vocês, faltou o Javier e a Leira, quem de vocês gostaria de morar em casa grande? Eu. Uhum. Eu Você gostaria? gostaria, Sim. Sim. Casa grande assim, mas tipo, aham. sim, eu gostaria, mas eu gostaria também ter eh, alguma ajuda para Para limpeza. limpar. Além da casa, Sim, uma secretária que sim, um porque lar. eh, minha esposa e eu
limpiando casa grande, muito complexo, muito cansativo. Exatamente. Ou você trabalha ou você fica limpando a casa, né? Porque a casa dá muito trabalho. Claro. sim. Exatamente. Leila, como seria a sua casa ideal? Quantos quartos teria? Como é que seria? Mi casa ideal, tres cuartos, Uhum, una cocina grande, uhum, una sala grande, uhum. mm, Seria mais una assim, tipo, bem espaçosa, né? Os ambientes gosto bem de espaçosos. casas grandes, no con tantos cuartos, más con espacios amplios. Amplos. Sí, Isso. Cadê? Javier, qual seria a sua casa ideal? Como seria? Sim, muito parecido, mas um quarto mais para Quatro minha quartos. quatro, três para dormir e uma para escritório, como Kevin diz. Uhum. Sim, e espaços amplos, Amplos. porque minha casa, cozinha, comedor é muito pequeno, então eh, espaços comuns, eh, Comuns. comuns, eu prefiro mais amplo. E também nós temos uma pequena terraça, mas eu gostaria uma terraça mais ampla para cozinhar, grelhar, e assim. Certo. Kevin, você acha que o tamanho do espaço afeta a vida das pessoas? Eh, não pude escutar a última parte, é só as pessoas. Se você acha que o tamanho do espaço afeta a vida das pessoas? Eh, sim, eu acho que sim, porque especialmente quando uma pessoa é criança, Uhum. o espaço em que essa pessoa mora eh, afeta muito seu desenvolvimento, Seu por desenvolvimento. desenvolvimento, Uhum. porque, eh, por exemplo, aqui na Nicarágua é bastante comum ter famílias grandes Uhum. de os irmãos, dois, três, até quatro irmãos partilham um mesmo quarto e é muito comum. E também é como agora é muito difícil quando uma pessoa é adulta e você vai viver, morar sozinho e você busca comprar uma casa, por exemplo, porque agora as casas são muito mais pequeñas, que Pequenas. pequenas que antes, É. e os quartos são pequenos também, e é Uhum. muito difícil dizer que, ok, se uma pareja, Um casal. um casal quer ter muitos filhos, é mais difícil porque sim, é mais difícil porque não só os quartos são pequenos, mas também os terrenos das casas são muito pequenos agora. Pequenos. E isso faz mais difícil poder pensar ao futuro e dizer, ok,
vamos a construir, eh, adicionar um quarto, mas agora é mais difícil porque as casas são mais compactas para vender mais Exato. eh, um Aí, mesmo. aí geralmente o que fazem é comprar dois terrenos, né? Para unir um com o outro e reconstruir e fazer uma casa maior. Beleza. Observem essas duas casas aqui. Então, um é um apartamento, a gente chama também de AP, né? Esse AP, se vocês olharem, ele é bem compacto, né? É pequeno, tem pouco espaço. E aqui essa casa aparentemente, né? Aparenta ser mais ampla, ter jardim. Então, eu vou pedir para que vocês me façam 3 orações utilizando essas construções. Mais que, menos que e tão quanto, ou tão como. ¿Cuántas frases? Dicen? 3. Utilizando Tres. esses 3 pontos. Mais que, menos que e tão quanto ou tão como. Qualquer um dos dois. Ok. Tá. Comparando essas duas casas. Quando já tiverem as 3 orações, coloquem a mãozinha assim para eu saber. 3 orações comparando As ambas casas. casas. Isso. Mas Entre todos esses, no caso comparativo, que são comparativos, a gente vai usar adjetivos aqui no meio, tá? Onde tem os 3 pontinhos, vocês vão usar adjetivos. quando se usa tal e quanto? Você pode usar tão quanto ou tão como, qualquer um dos dois. O quanto ele é mais, digamos que formal. E o tão, para usar, para comparar, é igualdade. Então, por exemplo, eu posso falar assim: este carro é tão verde como ou quanto o outro. Ah, ok. É quando comparamos para dizer que uma coisa tem a mesma coisa ou característica Isso, que que o oh, outro. É, isso. ok, ótimo. Obrigado. De nada.
E aquilo agora coloca por ordem. O Javier foi o primeiro a levantar a mão e coloca o número 1. Daniela, segunda, coloca o número 2. E o Kevin, número 3. Tá prático isso, porque quem às vezes quando para fazer uma pergunta e já você já sabe quem foi por ordem. Eu falo ou eu coloco no chat Pode, pode, as deixa eu frases? ver. É, deixa eu ver aqui, vamos lá. Me dá, Javier, me dá. Não, acho que seria interessante vocês colocassem aqui. Coloquem aqui que eu vou colocar na lousa. Escrevam aqui as 3 frases de vocês. Ok. ¿Las tres É, as 3. Ah, ok. Ok. Vou Ok. entrar aqui. Segundo. Só falta a Leila. Vamos lá para a lousa.
aqui nós temos primeiro a do Javier. Então, ele colocou: a casa é Sim. mais confortável que o AP para morar com sua família. Então, mais aqui ele utilizou, né, o comparativo, mais que, quando a gente fala de superioridade, beleza? O apartamento precisa de menos limpeza que uma casa. Ok, muito bem. A casa é tão, como ela é feminina, bonita, Ok. tão bonita como o AP, se você procura boa manutenção. Esse aqui, a gente vê mais na frente, mas é bom você já saber, vocês, né? Esse se, que a gente pronuncia si, mas na verdade a gente escreve C. Sim. É, Mas eu pronuncio si, certo? Sim? Ah, isso, ok. Tá bom. tá? Que é, a partícula de condição. Muito bem. Aí o Kevin colocou: a segunda casa tem mais verde e plantas que a primeira. Só a conjunção e que. Beleza? Falando de Oh, certo. superioridade. A primeira casa é mais moderna que a segunda. Isso. A primeira casa é tão grande, estão falando de igualdade como a primeira. Lembrando a vocês que o como ele também se utiliza, mas ele é mais informal, né? O quanto é mais formal. A segunda casa tem mais espaço, só faltou de inferioridade ao ar livre que a primeira, ok? Muito bem. Dani, um apartamento pequeno é mais fácil de limpar e manter economicamente que uma casa grande. E aqui a Dani colocou do que. Esse do que, ele é opcional. Você pode colocar, como também se quiser não colocar, não tem nenhum problema, tá? Ele é opcional. Em um apartamento vivem menos pessoas que em uma casa grande. Exato, só esse N aqui que sai com N. Que uma, ok? Tanto uma casa. Ah, mas é que você usou outro comparativo, que a gente ainda não está vendo hoje, mas tá. Tanto uma casa grande quanto, que está correto também, não está errado. Um apartamento cumpre uma função importante, que é ter um lugar confortável de acordo com as necessidades de cada pessoa. Ou Oh, as conjunções, a gente tem que repassar as conjunções. Ok. E Leila, a primeira casa é mais pequena, ok? Chegamos aqui nesse ponto importante, que é a segunda casa. A casa é tão bonita como a segunda casa. A primeira casa, ok? E a primeira casa tem um terraço tão grande como a segunda. Muito bem. Nesse caso aqui, vamos já ver isso daqui. Oi. Então, nós, em português, nós temos alguns comparativos, né, ou adjetivos que a gente utiliza que eles se tornam irregulares. Então, por exemplo,
Eu não vou dizer. Eu não vou dizer, por exemplo, se eu vou comparar, mais bom. Como é que eu posso falar em vez de mais bom? Por exemplo, é esta casa, não, este, peraí, Ah, melhor. é melhor, Melhor. melhor que aquele. Também eu acho que eh, o, ah, o antônimo do bom, eu acho que é mal, Isso. Eu mas acho. também, mas também tem a ruim, que tem, ah, eu lembro que depende a que você se refere, Refere, refere. refere, refere para usar mal ou ruim. Isso. Então, por exemplo, vamos lá, vamos um exemplo. Então, eu vou falar, digamos que eu vou falar de. Que exemplo eu posso colocar? Bom, digamos, vamos colocar o carro. Então, este carro, eu não vou falar é mais mal que aquele. Então, me referindo a ruim, que não presta, que não serve, eu vou usar a palavra pior. Pior. É, Pior. que outra coisa a gente pode comparar? Ações de uma As, pessoa, as que? Ações? ações, acciones, Uhum. por Como é que você exemplo, faria a frase? ah, pode ser, por exemplo, a reação dela quando escutou as notícias Uhum. foi a pior que o esperado. Como cuando alguien dice su reacción fue peor de lo que se esperaba o Uhum. Sim, sim, sim. Ok. Uhum. Com as notícias foi pior. Só que aqui você não está comparando a reação dela com outra reação. Ou com outra pessoa que também teve reação. a reacción con a expectativa, Ok, o que fue esperado de cómo alguien ok. pensó que esa persona fuera a reaccionar. Reagir. Ujú. Antes uma notícia. Isso. Então, a reação dela quando escutou quando escutou as notícias foi pior que o esperado. E eu também não posso utilizar. Hum, esse aqui tende a até dar confusão muito em espanhol, porque a gente usa Mais muito grande. mais grande. Em português é errado a gente falar mais grande. Como é que a gente fala então? Mais grande. Mais grande não podemos falar.
amplio, Amplio. Amplo para espaço. para Mas se espacio, você for comparar tamanho. enorme, no, ese es sinónimo. Mais alto. Hum? Mm, Se eu for comparar as duas casas, o apartamento e a casa, espacioso, mas de altura, tamanho. Au- Alto. Auto. auto, mais Pode ser, bom, se eu for de altura, ok, eu falo mais alto. Mas se eu for am- dizer, por exemplo, em espanhol, vocês vão traduzir para mim. La ujú. casa es más grande que el apartamento. A casa É mais é mais grande. grande. É um apartamento. Apartamento. Creo que nos usamos grande para todo. Tudo. Mas se, por exemplo, falamos sobre uma casa, Podemos. podemos dizer amplio, espacioso, ¿qué más? Cómodo, todo depende de Exato. cómo. Mas isso a gente, em português também pode falar. A casa é mais ampla, desculpa, é mais aconchegante que a outra. Uhum. Mas a palavra mais grande, a gente em português a gente não usa mais grande. Se eu falo assim, por exemplo, deixa eu ver, se eu vou comparar pessoas, é, Javier, quanto você mede de altura? Amigo. E olha o Metro. verbo, quanto você mede? Eu? Eu medo. Eu medo. No, Não? é medo. Não é medo. Ai, sim. Como é Medo. que era? Ah, eh, como você diz? Quem lembra? Como se diz? Medir. Eu? Eu vou olhar as classes, as aulas Tem que anteriores. estudar, hein, gente? Ah, sim. Neste curso. Não pode ser Como é? Teño. Não. maior. No, teño es para De ter. dizer. Tenho tantos metros de altura, mas com Não. ser. É medir. Maior? Eu, Não. Não. Ok, peraí, ok. Segura esse maior aí. A gente estava no verbo. Segura o maior. A gente estava no verbo. O verbo é medir. Meso. Eu meço. Meço, com C cedilha. meço. Meço, não menso. Meço. Eu meço. Eu meço. Ah, Meço. Deixa. sim. Cadê o C cedilha aqui? Deixa eu copiar para. Eu estava pesquisando minhas notas, Então, mas Ah, eu não acho. por exemplo, se eu quero dizer que eu sou mais alto que, por exemplo, Javier, eu posso dizer eu meço mais que Javier. é. Se você quer usar o verbo medir, você fala, eu meço mais que Javier, exatamente. Então, por isso que eu ia Uhum. perguntar, Javier, quando é que você mede? Então, eu mesmo, Aham, quanto você mede? 1,82 centímetros por 1,82 centímetros. centímetros, ok? 82. E Kevin, quanto você mede? Eu meio. Meço. Eu meço. Metro com 78. Ok. Então, em espanhol, vocês diriam o Javier. Javier é, bom, mais alto. Aí eu utilizaria a altura, né? Mais alto que Kevin. Uhum. Uhum.
Digamos que o Sí. Javier fosse assim, bem grandão. Aí eu diria, Javier é mais grande que Kevin. Ah, Mas em Mm, português, se eu for falar de altura, realmente eu vou dizer, Javier é mais alto que o Kevin. uhum. Mas eu quero dizer que ele é grande, é, Grande. Grande. como, hã? Grande como tudo pessoa, Uhum. forte ou É, ele é magro. forte, ele é. mm, Uhum. Ok, quando a gente vai comparar as pessoas e a gente compara, falando de idade, a gente fala maior, mais mm, velho, desculpa, mais más velho, mais bello. velho. Quando é de Mas tamanho, a gente fala maior. maior. A casa maior e o O nos usamos mayor para edad. para idade, exato. Edad. Uhum. Oh, la casa mayor. Então, Usualmente português. o Brasil Uhum. que usa Para para tamanho, a gente mais usa maior, maior. para tamanho. E para Por, idade, mais velho. por ejemplo, si estamos hablando sobre o comparando o costo de dos cosas, por ejemplo, Duas coisas. dos cosas, podemos usar también mayor, porque en español, por ejemplo, nos decimos el precio de este zapato es mayor que este É, otro. O también pues decimos más alto, o mais pero caro. Aham. Umas Sim, caro, exato. Se não tem por o, causa de preço, você pode falar mais caro, o, mais. o Aham. variantes costoso, que son más relacionados al verbo. Uhum. Sim, sim. É mais realmente para tamanho. Tamanho, né? Mais grande a gente não fala, a gente fala maior. Eu sou maior que meu irmão. A minha casa é maior que a sua. Então a casa é maior que o AP. E aí quando a gente fala de idade, a gente fala mais velho. Mais velho ou mais velha? E o outro que a gente também não utiliza, que é irregular, é o mais pequeno. Também mais não falamos mais pequeno. A gente usa minha mesa é menor que a sua. Então, aqui para vocês terem também idade, tratando-se de superioridade, né, a quantidade, no caso, de idade, é mais velho. E quando é menor, mais novo ou mais nova. Como que não foi assim? Minha mesa é menor que a sua. Se refere a tamanho. Uhum. Ok. Isso, a tamanho. Deixa eu ver. Mas uma pergunta, mais novo é mais como Como? mais, Aham. verdade? Mais novo. Mais novo. Por exemplo, você tem irmãos?
Você tem irmãos, Daniela? Não entendo. Irmãos? Não. Lembra o que que é irmão, irmã? Já, Você tem sim. irmãos? Sim, Você é a mais nova ou é a mais velha? eu sou a mais velha. Mais velha. Não de idade, Sim. tá? Quantos anos tem Eu o seu irmão sou mais novo? o mais novo tem 8, 8 anos. 8 anos. Então você é mais velha do que ele e com certeza você é maior do que ele. Estatura. Sim, Uhum. Novo é o sinônimo de jovem. É, pode ser. É mais jovem. O irmão mais jovem. Pode ser também. 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 Ok. Deixa eu... Copiaram aí alguma coisa? Deixa eu voltar lá no... Então aí tá, né? Os comparativos. Então sempre que vocês forem trabalhar com superioridade, na comparação de duas coisas, vocês vão usar mais adjetivo e que, né? A cozinha é mais apertada que o banheiro. E como a Daniela tinha colocado, se no caso eu quiser colocar do, é opcional. Vocês podem colocar também do. Tanto faz. Se for inferioridade, menos o adjetivo que ou do que. Então aí temos a sala é menos funcional do que o quarto. E de igualdade, esse é o primeiro que a gente viu hoje, então, adjetivo quanto ou como. Qualquer um dos dois. Então, o quarto do menino é tão pequeno quanto o outro. No Google Classroom, eu vou soltar agora. Tem um texto para vocês. Cadê? A casa e o sonho. Então vamos lá na casa e o sonho. Então, vocês vão dar uma lida. Primeiro, para reconhecer as palavras. E quando terminarem, coloquem a mãozinha aqui. Javier, você conseguiu fazer o diálogo com a Dânia? Com a Dânia que você ia trabalhar, né? Conseguiu? Não. Sim, nós conseguimos, mas Dania
não sei se vai. Ela não vai entrar hoje, não. O horário para ela tá É, difícil. sim, Ok. nós não apresentamos, não preparamos uma apresentação, nós Uhum, somente íamos a falar. entendi. Ok. Tenho várias palavras que não conheço. Conheço, ok. A gente vai já falar sobre elas. Meia-noite. Entendeu? Quem mais terminou? Dani. Leila já. Daniela já, né? Ou não? Sim. Já. Kevin.
Kevin, tá por aí? Vamos descobrindo então as palavras desconhecidas. Então, bora aqui. Quem quer começar? No primeiro parágrafo. Cadê, Leila? Tem alguma palavra no primeiro parágrafo? Para você, desconhecida? Primeiro, sim, Qual? varandão Varandões. e Varandas. Uhum. varanda. E afeto de povo. Afeto. Como esse sentimento. É um sentimento. Por a gente? Pelas pessoas, mas no caso aí, as casas que têm o nosso afeto de povo, como o que a gente gostaria de ter, né? Esse sentimento de. E varandões, varanda, pode ser assim como. Pode ser como esse porte também, né? Que a gente estava falando anteriormente. Essas varandas que geralmente são em frente da casa, tem aquele espaço, um piso mais de cerâmica, ok? Javier, Mangueira, tem no primeiro parágrafo ainda tem outra? o primeiro. Mangueira, Qual? segunda linha, Aham. pátio, pedaço uma mangueira. Mangueira, Então, Mangueira. talvez uma mangueira. Aí se refere ao que a gente chama pé ou árvore de manga. ah, árvore, A gente chama árvore de manga ou a gente também fala pé de manga. Não só de manga. A gente usa o pé para pé de laranja, pé de limão, que é a árvore da fruta. Árvore. isso é Mangueira. parecido a um palo de mango. Isso. Só que Hum. o pé como ele pé de manga, pé de. Ah, Uhum, isso. O que mais? Daniela, tem alguma palavra desconhecida para você aí? Tenho poltrona. Teirosos Poltrona. também. Aham. Esse está no primeiro parágrafo? Ou está no segundo? O segundo, creio. Segundo, já está no segundo. Não tem mais nenhuma palavra no primeiro. Kevin, Não. porão, porão. Porão porão. tem a casa e o porão é a parte de baixo. Não tem aquelas casas de terror, no filme de terror, Aham, que tem a parte de baixo, que é sempre escura? Ali é o porão. como sótano. Isso. Ok. Então, para nós, o porão é o sótano de vocês e o sótão da gente é a parte de cima. Como se chama? Ático.
ático. Ajá. sim, Esse é o nosso sótão, é a parte de cima. Sótão é a parte de arriba, De cima, de cima. de cima, de cima. Parte de cima, isso. Parte de cima. E portão, Porão é, é a parte de baixo. mais Porão. E nós temos o portão. Portão, porão. es el portão. Porão. Portão. Porão. E o porão é o sótão de vocês. Quarto vago. Isso Oi? significa quarto Qual? vago. Vago é como que não tem ninguém. Vazio. Quarto vago. Hum, quarto vazio. Que mais? Ok, já estamos no segundo, né? Uhum. Vamos falando aí. Que outras palavras? Uhum. Ótimo. Uhum. O terceiro parágrafo. Hum, garotos. Garotos. niños, É, como. É, um pouquinho mais. Muchachos. Muchachos, isso. Muchachos. É. Escreve poltrona, poltrona. Quem sabe o que é poltrona? Poltrona é, por exemplo, tem o sofá, que tem 2 ou 3 lugares, e a poltrona é que tem só um. mm, Uhum. E mais? Coube, esse é o verbo caber. Cheirosos. Cheirosos. Cheirosos, Cheirosos. mal cheirosos. Por exemplo, quando cheiroso é que huele bien. E mal cheirosos, huele mal. mm, A gente também fala de, a gente também diz fedorento. Tem mau olor. É mal cheirosos ou é fedorento? Então, cheirosos, somente cheirosos é Oloroso. oloroso. Ok. Se você enche de perfume, aí a sua esposa chega, Javier, você tá cheiroso hoje? Ou você com Ah, ela, você tá cheirosa, olorosa. ok. E mais? Tá, a cozinha foi outro problema. Cheiro. Cheiro, olor, vem de cheiroso, cheiroso, cheiro. fígado e hígado, Isso.
Uhum. Commons, Qual? invadem todos os cômodos. Cômodos. Os cômodos, os quartos, os ambientes. Todos os cômodos de uma casa. Iguarias. Iguarias. São como comidas. Como eu digo isso em espanhol? Como comidas. Podem ser gordurosas. Mm, típicas. É. Deixa eu ver se tem uma palavra parecida. Iguaria. Em espanhol. Deixa eu ver. Ok. Não sei aqui. Esquisiteces. Esquisites. Pia. O que que é pia? Os armários só suspensos sobre a pia. Pia é onde você lava os Os pratos. pratos, pode lavar as mãos também. No banheiro tem uma pia. No caso, na cozinha também tem uma pia que tem a torneira para você lavar os pratos. Você despia para banheiro e também para cozinha. Não, não banheiro. É o espaço onde você lava o prato. Sim, correto. Ele lava Mas traste, ele lava. lava-traste, mas Aí para banheiro, é a pia também. a pia também? Ok. Uhum. Aí você Ótimo. lava as mãos na pia. Isso aí. Se não, Se não, se não. porta sanfonada é aquela porta que é como que parece um abanico, que você abre e ela fica pequenininha, parece um acordeão. Varal. No varal não dá para secar um lençol de solteiro. O que seria um varal? Onde está? Aqui onde diz. No varal. Não. Varal é onde você coloca a roupa para secar. Como se chama em espanhol? El tendedero, obrigada. Tendedero. E lençol, o que é lençol? Sábana. Lençol. Lençol. E aqui tem uma expressão. Caíram na besteira. Hicieron la tonteria. Ah, Se dejaron llevar. Caíram na besteira de lavar uma colcha de casal, né, de matrimonial. Secou dobrado durante uma semana, cada dia virada de um lado. No fim, cheirava a mofo. Mofo? Mo.
Uhum. Cheirava, olia. Isso. Uhum. E a gordura de bife que evaporava da cozinha. E o pior está por chegar. Os pais dela avisaram que estão vindo de Ribeirão para passar uns dias, conhecer a casa nova. Como não deu tempo da gente. Eu queria ler em voz alta, mas a gente já reconheceu, né, algumas as palavras. Então, aqui embaixo tem, tem umas perguntas sobre o texto para vocês responderem, tá? E essa atividade aqui vocês iam fazer em duplas. Mas aí eu vou passar, eu vou ver se eu passo ou se a gente continua aí. Eu vou pensar o que que eu vou, se a gente faz. Porque eu gostaria de a gente fazer também essa atividade de vocês falando. Mas pelo menos essas perguntas aqui respondam, lembre-se, respondam conscientes do que vocês estão falando, né? Tipo, tentem não procurar na internet ajuda do chat GPT nem nada disso. Tentem vocês escreverem, esteja certo ou errado, não importa. O importante é que vocês coloquem para que eu possa ver as dificuldades, tá? Tá. Então, na próxima semana a gente ainda continua com esse tema. Eu queria. Não lembro, eu ia falar alguma outra coisa, não me lembro. Bom, esse vai ser a primeira tarefinha, então, tá? Vou mandar outras coisas também para vocês. Quero lembrar de que façam as tarefas. E hoje eu entrei, só tinha, acho que a Daniela só tinha feito alguma coisa. Aí vocês tentem terminar as tarefas e ir mandando pelo menos, tá bom? Daniela que não conseguiu falar com a Olivia, a Olivia tá doente. Ela me escreveu, por isso que ela não entrou hoje. Mas aí talvez durante a semana você conseguir falar com ela e você faz. E era Ok, com a, tá. era com a Olivia e com quem mais você ia fazer? Jader. Ah, o Jader. O Jader, ele tá na Nicarágua, ele tá viajando, eu não sei se ele vai continuar aí ou se ele vai mudar de módulo. Provavelmente ele vai ter que repetir esse módulo. Então, seria só com a Olivia, tá? Ok, tá bom. E cadê? E Javier, qualquer coisa na próxima semana, vamos ver se a Dania entra. Se não, aí você só escreve como vocês fizeram o Uhum. diálogo e manda, Ok. ok? Então tá bom, Tá. galera. Deixo vocês porque já vou entrar em outra. E aí mando a tarefinha para vocês, tá? Muito obrigado.